Quero te convidar então, vamos para a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9, a gente vai ler do 1 em diante. Minha versão aqui é NVI, tá? Então diz assim: Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo, no tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Amém? O tema que a gente vai falar hoje, temos como base esse texto, é Nova Aliança. Então você já vê, você que conhece um pouquinho de Bíblia, já vê que vai falar um pouco sobre sacrifício, sobre alguns cerimoniais no texto que nós lemos, que já apontam para aquilo que nós chamamos de antiga aliança ou do tempo da lei. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque ter uma aliança com Deus já é uma boa notícia, né? Estamos aliançados com Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, já é algo ótimo, já é algo excelente.
mas mais do que isso, a aliança que temos com o Senhor é uma aliança nova. E a gente já fica feliz porque a gente gosta de coisa nova, né? Vou ter algo novo, tenho algo novo para trazer para você. Até seja uma notícia, né? Eu tenho uma nova notícia, a gente já fica feliz. Quem dirá uma nova aliança com o nosso Deus? Mas é muito interessante porque muitas vezes na nossa caminhada com Deus, na nossa vida até cotidiana, nós podemos estarmos numa condição de receber esse algo novo, ter algo novo disponível para nós, e mesmo assim estarmos vivendo o velho, estarmos vivendo o antigo. Eu, por exemplo, às vezes eu chego em casa mais tarde, tem alguma programação da igreja, um culto, ou após a célula, e às vezes eu chego depois do que a Jaqueline e as crianças, o período ali que as crianças já dormiram, já jantaram, e aí eu chego às vezes louco de fome. E aí, você, quando está com fome, você chega, o que você faz? Você come a primeira coisa que você vê na frente, abre lá a panela, põe no prato já começa a comer. E algumas vezes aconteceu o seguinte, de eu pegar lá a comida, peguei a primeira coisa que eu vi na minha frente e coloquei, né? Peguei lá o arroz, estava lá, que tinha feito do almoço, ficou para janta e tinha um restinho lá, peguei, juntei, botei no prato. E aí, quando eu estava comendo vem a Jaqueline, olha para o meu prato e fala assim, de onde você pegou esse arroz? Eu falei, abri a panela, o primeiro que tinha ali eu peguei. Eu falei, amor, mas eu fiz um outro arroz que está na outra panela, você não abriu? Eu falei, não, a primeira panela já está aqui. Então, por que eu estava comendo aquele arroz? Que para ela, você está comendo arroz velho, porque era do almoço. Porque eu não tinha conhecimento daquele novo. Eu não busquei aquele novo. Eu estava no antigo que eu tinha comido no almoço e para mim estava bom. Por quê? Porque até então não era o arroz velho, era só o arroz. Era só o arroz e estava ótimo. Ele só se tornou o arroz velho por quê? Porque ela me disse que tinha um arroz novo lá que ela tinha feito para a janta. E muitas vezes é assim no nosso relacionamento com Deus. Às vezes Deus ele tem uma maneira nova já de se relacionar, uma maneira nova de se revelar conosco, mas ainda estamos vivendo uma maneira velha. E quando nós olhamos então para essa aliança antiga e para essa nova aliança, isso serve para nós, mesmo que eu já tenha ouvido sobre isso algumas vezes na igreja, em alguns cultos de ceia ou em algum discipulado, ainda assim, toda vez que eu reflito sobre esse texto, sobre essa palavra, eu examino a minha vida. Será que eu já estou vivendo, de fato, uma nova aliança? Ou será que eu não estou ainda pautando o meu relacionamento, a minha forma de servir ao Senhor pela maneira antiga? Então é isso que você vai poder também examinar aqui nessa noite. Amém? Então vamos lá. Para a gente entender essa nova aliança, vamos então falar um pouco sobre essa antiga aliança, que é essa aliança levítica das leis. E eu quero falar, é óbvio que eu não vou falar aqui sobre as leis, entrar em todas as leis aqui, mas eu quero falar, na verdade, sobre as engrenagens, aquilo que movia essa antiga aliança, que conectava inclusive o povo com a lei, como eles aplicavam isso. E eu quero trazer então esses 3 elementos da antiga aliança. Primeiro elemento, tabernáculo. Então, se você é alguém que gosta de anotar na pregação, essa é uma boa pregação para você anotar. Tabernáculo. Deus, lá no Êxodo, falou com o povo, olha, eu quero habitar a minha presença no meio de vocês. Então, construam um tabernáculo. Deus dá a planta do tabernáculo. Deus fala exatamente como deveria ser esse tabernáculo. Ele tinha 3 ambientes, o pátio, considerando o pátio, né? E ele tinha uma parte externa, fosse como se fosse uma casa ou como se fosse um templo. Nesse lugar tinha o lugar santo. E nesse lugar santo tinha uma área mais restrita, que nós vemos aqui no texto, onde ficava um véu que cobria, que é o lugar que nós chamamos então ali de lugar santíssimo, ou santo dos santos,
o lugar que Deus pediu para que o povo construísse, para que ele habitasse no meio do povo. Então, primeiro elemento, tabernáculo. Segundo elemento, o sacerdote. Então não era qualquer pessoa que podia chegar lá no tabernáculo e simplesmente adorar o Senhor. Não era qualquer um que podia chegar lá e simplesmente servir ao Senhor ali no tabernáculo. Não, Deus designou pessoas da linhagem de Arão que deveriam servir ali no templo ou no tabernáculo. Então, os sacerdotes, eles eram responsáveis por interceder pelo povo. Então, se você quisesse ter acesso a Deus, para, por exemplo, pedir perdão pelos seus pecados, você não chegava e fazia sozinho. Você tinha que ir até ao primeiro elemento, ao tabernáculo, você tinha que falar com o sacerdote, e aí ele orientava e ele fazia a adoração para que aquilo que você queria chegasse até o Senhor. Então ele era um mediador do seu relacionamento, do meu relacionamento com Deus, né? Você entendeu? Terceiro, depois que a gente entendeu o tabernáculo, o sacerdote, a gente vai então para o sacrifício de animais. Então a adoração, a entrega, o perdão pelos pecados era feito através dos animais que eram sacrificados ali. Então eu pequei, eu me arrependi. Eu tenho que ir até o sacerdote, eu tenho que ir até o tabernáculo, eu tenho que entregar então os animais ao sacerdote, que vai fazer o sacrifício para que então a minha petição chegasse até Deus. Então essa era a realidade da antiga aliança baseada nesses três elementos. Amém? Agora tem o seguinte, uma vez que a gente entendeu esses três elementos, o que eu preciso entender? Eu preciso entender quais são as características que levaram à necessidade de uma nova aliança. Porque se está bem estabelecida, tem a aliança, tem os elementos para que eu cumpra essa aliança, está tudo resolvido, está tudo bem. Por que a necessidade de algo novo? E é aí que a gente tem que olhar então para essa antiga aliança e entender que a antiga aliança era apenas uma sombra do novo. Então ela servia para aquele tempo, ela serviu para aquele povo, mas ela era apenas uma ilustração de algo maior que Deus faria depois. Ou seja, ela tinha as suas limitações. Então, quais eram as limitações dessa antiga aliança? Primeira, um lugar específico para a presença de Deus. Primeira coisa, o povo não podia buscar ao Senhor em outro lugar. Tinha apenas aquele lugar que a pessoa podia buscar ao Senhor, podia adorar ao Senhor. É verdade que muitas vezes Deus ele decidiu se manifestar em outros lugares através de uma revelação específica, onde a iniciativa foi de Deus se revelar. Mas naquele tempo o povo ele não podia simplesmente acordar e falar assim, não, eu vou agora ter acesso a Deus. Não, tinha apenas um lugar exclusivo. E a segunda limitação era que não eram todos que tinham acesso à presença de Deus, à presença gloriosa de Deus. Embora os sacerdotes eles entravam no lugar santo diariamente para servir ali naquele lugar, o Santo dos Santos só entrava uma pessoa. Só uma pessoa tinha contato com a presença manifesta de Deus ali naquele lugar. Você já pensou? Deus ele diz assim, olha, eu quero habitar no meio de vocês. Construam o local da habitação. Mas só uma pessoa, que era o sumo sacerdote, apenas uma vez no ano, ele tinha um acesso direto à presença de Deus que se manifestava ali naquele lugar. Mais uma limitação. Agora,
a gente viu já que o tabernáculo era um lugar específico, só tinha aquele lugar, e ainda era totalmente restrito. Mas e o sacerdote? Era perfeito? Não. O sacerdote, a pessoa que Deus designou para ser o mediador do relacionamento do povo com ele, era também pecador. Tinham as leis que estavam ali, o povo pecava, mas o sacerdote, o homem chamado para conectar o povo com Deus, ele também transgredia a lei. E é por isso que ele tinha que ir até o local, ele tinha que primeiro oferecer o sacrifício por si mesmo, ele tinha que se santificar, para que depois ele estivesse apto para oferecer o sacrifício, clamando perdão pelo pecado do povo. Ou seja, outra limitação. O sacerdote, o mediador, também era falho. Mais uma coisa. O sacerdócio, o ministério sacerdotal, por um motivo óbvio, era temporário. O sacerdote servia no templo, morreu o sacerdote, morreu o sumo sacerdote. O que faz? Tem que levantar outro. Em quinto tópico dessas limitações, o potencial de purificação dos sacrifícios de animais eram limitados. O potencial era limitado. Por quê? Porque era uma purificação exterior. A pessoa pecou, ela chegou lá, ela ofereceu o sacrifício lá, entregando ao sacerdote, o sacerdote ofereceu por ela. Quando ela saía dali, ela era a mesma pessoa. Ela experimentou de uma santificação apenas externa, mas a mentalidade, o pensamento, o caráter com o que ela entrou naquele lugar para oferecer o sacrifício não foi transformado. E aí sabe o que acontecia no outro dia? O que você acha? A pessoa ia lá e fazia o quê? Repetia a mesma coisa. Não é essa história que a gente vê na Bíblia? O povo peca, Deus levanta um homem, um profeta, e muitas vezes os profetas foram levantados para exortar os próprios sacerdotes. Quando você olha para Samuel, quando você olha para Malaquias, foram profetas levantados porque os sacerdotes haviam se corrompido. Então havia um meio de purificação, havia um meio de você pedir perdão pelos seus pecados, havia um meio de você ter acesso ao Senhor. Mas esse meio, ele era limitado, ele era temporário. Você tinha que fazer todo dia, você não era transformado, você voltava a fazer. Sabe você dar banho em porco? É mais ou menos isso. Você já imaginou se tivesse pet shop de porco? Pô, vou levar meu leitãozinho ali no pet. Aí você sai e leva. Não, agora eu estou chegando aqui no sítio. Cheguei aqui no sítio com meu leitãozinho. Olha só que coisa mais linda, de lacinho. Aí você solta o leitão. Primeira coisa que ele vai fazer é ir para onde? Para a lama. Primeira coisa. O que ele vai querer comer? Ele vai voltar para aquele meio. Por quê? Porque isso é dele. O pet shop vai purificar ele por fora, mas não vai mudar a natureza do porco. A purificação, as cerimônias serviam como uma ilustração, mas era como dar banho em porcos que depois voltavam para a podridão. E quem eram esses porcos? É como a nossa vida sem Jesus. A lei revelava o padrão de caráter de Deus. E o povo ficava como porcos. Por quê? Porque a lei veio justamente para revelar a podridão humana. A lei tinha esse objetivo,
de revelar um Deus de um caráter puro, um Deus de um caráter justo, um Deus de um caráter santo. Em contrapartida, o povo pecador não conseguiu o quê? Atingir aquele nível de graça. Aliás, aquele nível moral, aquele nível de justiça. Então é por isso que muitas vezes a gente fala que a lei era como se a lei fosse ruim. Não era a lei que era ruim, era o povo que era tão ruim que era impossível que eles alcançassem o padrão de Deus, o padrão moral de Deus revelado na lei. Era impossível. Por isso que a lei estava lá, por isso que todos os dias o povo pecava, por isso que ano a ano eles precisavam reunir todo mundo para pedir perdão de maneira coletiva, e o sumo sacerdote ia lá oferecer o sacrifício. Por quê? Porque era uma purificação temporária, mas era uma sombra. E a boa notícia é que era uma sombra. Porque se é uma sombra, é porque existe algo real. Existe algo verdadeiro. Existe algo que Deus já tinha preparado desde o início. E esse algo é o que nós chamamos de novo. Esse algo, que não é algo, é alguém, é o que vem para cumprir a lei, inaugurar esse novo tempo, inaugurar essa nova aliança. Porque tudo aquilo que aconteceu na lei, e as bases da lei, o tabernáculo, o sacerdócio e o sacrifício apontam para Jesus. Jesus é aquele que veio para cumprir a lei, inaugurar uma nova aliança. E diferente daquilo que nós vemos das limitações da lei, Jesus ele veio cumprir, inaugurar uma aliança com características diferentes. Porque embora a lei antiga era imperfeita, agora Jesus vem de uma maneira perfeita. O Deus que via esse povo que estava na podridão, que estavam mortos em seus pecados, que mereciam a morte eterna, é o Deus que tem um plano de amor de enviar o seu Filho. O seu Filho agora, para cumprir essa lei. E o povo que antes era alvo da ira de Deus, tem agora alguém que se coloca no lugar. Alguém que diz assim: olha, você está sentado na cadeira da ira de Deus, mas agora eu te convido a se levantar, porque eu vou sentar aí no seu lugar, de maneira que a ira de Deus não manifesta mais sobre você, mas se manifesta em mim. Esse foi o plano perfeito de Deus. Por isso que Jesus ele se sacrificou na cruz. Só que agora não mais como um sacerdote que era pecador. Agora, aquele que veio e tabernaculou entre nós, vem para viver uma vida plenamente santa. Uma vida sem pecado. O sacerdote superior, o sacerdote da nova aliança, é aquele que foi tentado como nós, mas não pecou. Se Jesus tivesse pecado, a morte dele não serviria mais para redimir os nossos pecados, porque a morte dele seria o preço do seu próprio pecado. Mas ele veio como homem, suportou as mesmas tentações, para que o sangue dele naquela cruz fosse suficiente, imaculado, para trazer uma purificação, uma remissão completa dos nossos pecados e daqueles que antes sacrificaram animais como uma sombra, mas que apontava para aquele que faria de maneira definitiva. Sabe por que você não vem hoje aqui com um bezerro para oferecer aqui? Sabe por quê? O sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus
é maior, o sangue de Jesus é mais valioso do que todos os animais juntos, todo o sangue derramado na história, antes dele, da lei ou fora da lei, o sangue de Jesus teve um valor maior. Porque Jesus, ele se entregou naquela cruz sem pecado. O sangue de Jesus, ele garante para nós uma aliança eterna. Porque o sacerdote, ele morria e precisaria vir um outro sacerdote. Mas esse não. Aonde está a morte, a sua vitória? O meu sacerdote, o seu sumo sacerdote, ele ressuscitou. Sendo assim, totalmente desnecessário um novo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote na nova aliança eterna. Agora, nós entendemos que havia uma antiga aliança. Nós entendemos que em Jesus se cumpriu essa nova aliança, aonde Jesus se oferece como sacrifício, aquele que não tem pecado é derramado, aquele que vence a morte ressuscita, se tornando o sumo sacerdote eterno. E quando Jesus ele morre, o véu do templo é rasgado. Já não havendo mais necessidade de irmos até o tabernáculo, de irmos até o templo, como lugar exclusivo da presença de Deus. Ou seja, mudou a forma de nos relacionarmos com Deus. Mudou. É um novo tempo. Agora, a pergunta que fica para nós, e eu quero voltar para aquilo que eu disse no início, será que o meu modo de viver, a minha vida diária com Deus, está mais parecida com a antiga ou com essa nova? Porque há implicações práticas para aquilo que nós estamos falando. Por exemplo, se eu sei que o tabernáculo, o templo, não mais é o lugar exclusivo da manifestação da presença de Deus, mas eu só busco a presença de Deus, só me comunico com Deus, só tenho acesso com Deus de domingo a domingo, quando eu venho para o culto, eu estou vivendo o que na prática? A nova ou a antiga aliança? Você está entendendo? Eu estou com o arroz novinho lá no fogão, mas eu estou comendo o antigo ainda. Eu tenho um Deus que ele não está mais no tabernáculo, eu tenho um Deus que agora, aqueles que estão em Cristo, têm a presença de Deus dentro. O Espírito Santo agora, a presença de Deus no Espírito Santo agora habita dentro de você que está em Cristo. E muitas vezes o meu relacionamento com Deus, a minha vida de entrega, a minha vida de busca, ela está limitada ao templo. Quer ver uma outra coisa? Eu entendi que agora o meu sumo sacerdote é Jesus. E o que isso implica na minha vida? Quais são as implicâncias práticas? Que uma vez que Jesus se tornou o sumo sacerdote, se cumpriu também o que Deus diz, de sermos o quê? Uma geração de sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote. Agora, nós que somos a igreja de Deus, você é um sacerdote. Se você está em Cristo, você é um sacerdote. Então não existe mais, olha, eu estou passando uma situação aqui, eu preciso orar, eu preciso buscar um pastor ungido para pôr a mão na minha cabeça e orar, uma oração poderosa. Deixa eu te falar uma coisa, que bom que Deus levantou homens de Deus, homens dele, que bom que Deus derramou unção sobre homens que ele chamou, pastores, profetas, líderes, mas eles não são sacerdotes. Eles não são sacerdotes. Eles não são mediadores
do seu relacionamento com Deus. Aqueles que estão em Cristo são sacerdotes, e você tem o direito de se relacionar diretamente com o Senhor, de entrar lá no seu quarto, fechar sua porta e falar com Ele, e Ele ouve a sua oração. Agora, por que é que muitas vezes não fazemos isso? Será que estamos vivendo esse novo, de fato? Porque entender que eu sou um sacerdote agora do Senhor, também de maneira prática, tem a ver com que ninguém vai adorar o Senhor mais por mim. Então, às vezes, a gente vem para o culto e a gente está no momento de adoração de uma maneira assim, passiva, assistindo talvez o ministério adorar, porque a gente acha que porque eu fui no culto e ouvi a adoração, os louvores, então também adorei porque Deus recebeu tudo junto. Agora você é o sacerdote, você entra no lugar e você oferece o seu sacrifício, você oferece a sua vida como culto, você é quem adora o Senhor, ninguém mais faz isso por você, é sua essa responsabilidade. E a pergunta é, você está no novo ou você ainda está no velho? A nova aliança nos garante um acesso à presença de Deus diariamente, todos os dias. A nova aliança nos garante que nós somos agora sacerdotes do Senhor. Nós temos acesso a Ele, nós o adoramos, nós podemos orar e ter um encontro verdadeiro com a presença dEle. Mas essa nova aliança também, ela agora não é mais como dar banho em porco. Porque agora ela purifica a nossa consciência. Ela muda a nossa forma de viver. Agora essa nova aliança, aqueles que estão em Cristo, eles se tornam uma nova criação. As coisas velhas já passaram, agora tudo se fez novo, ou seja, eu me torno um novo tipo de gente. Então é por isso que aquilo que eu fazia antes, eu paro de fazer. É por isso que quando eu me arrependo verdadeiramente, eu mudo a minha rota. Se antes eu mentia, agora eu não minto mais. Se antes eu fazia fofoca, agora eu não faço mais fofoca. Se antes eu era orgulhoso, agora eu me torno humilde. Por quê? Porque não é mais uma purificação externa. Agora é a presença do Espírito Santo em mim, gerando frutos de arrependimento. Isso é a graça de Deus manifesta na nova aliança. E por que muitas vezes nós não experimentamos isso? Porque muitas vezes ainda não entendemos o poder dessa graça. Porque muitas vezes quando nós erramos no nosso dia, quando nós pecamos, quando nós pisamos na bola, permitimos muitas vezes sermos tomados por acusações do diabo. Somos tomados muitas vezes por um sentimento de culpa. De maneira que a nossa vida se afasta ainda mais de Deus, aonde que muitas vezes nos isolamos das pessoas que caminham também com o Senhor, que podem me ajudar. Querido, deixa eu te falar, a sua salvação não é pelas obras. A sua salvação é fruto da graça de Deus. Jesus pagou o preço naquela cruz, pela minha vida, pela sua vida, pelos seus pecados. Agora você que está em Cristo é uma nova criatura. Ainda convivemos com a presença do pecado na nossa vida, nesse mundo, no nosso dia a dia. Mas agora somos filhos dele. Então a postura muda. Agora que reconhecemos que estamos numa nova aliança, que o sacrifício já foi feito, que o preço já foi pago, que agora eu sou redimido dos pecados que eu já cometi e daqueles que eu ainda vou cometer, eu posso o quê?
ao invés de eu me afastar, eu tenho que me aproximar. Não é isso que diz? Olha só o que diz Hebreus 4. Portanto, a partir do versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ah, querido, chega de fugir. Chega de fazer o que Adão e Eva fizeram quando foram separados do pecado. Agora não. Agora Cristo é o elo, Cristo é o mediador. Toda vez que li esse texto, eu sempre pensava assim, cara, tá bom, eu não posso me afastar de Deus. Eu posso estar pelo menos disponível para me aproximar. Mas esse texto vai além. Esse texto não diz nem que é para você se aproximar de uma maneira assim, poxa, falhei, né? Vou me assentar aqui vou ficar aqui de longe, olhando. Se Deus fizer alguma coisa, se alguém vir falar comigo, eu respondo, mas eu vou ficar meio que de longe com Deus, meio que, Deus, qualquer coisa, eu estou aqui para me conectar novamente com o Senhor, eu estou aqui para adorar ao Senhor, para cultuar o Senhor. Não é isso que está dizendo. O texto está dizendo, se aproxime com confiança. Querido, quando o pecado, as tentações nos afastam do Senhor, trazem culpa e peso, e somos dominados por isso, nos afastamos do relacionamento, nos afastamos de um quebrantamento, endurecemos o nosso coração, é porque a gente não entendeu que o motivo que podemos entrar na presença do Senhor e nos aproximarmos com confiança é por causa da confiança que temos nele e não em nós. É por causa da confiança que temos na graça de Deus e na misericórdia dele. É porque de fato acreditamos que o sangue na cruz não era sangue de animais. É porque agora acreditamos que o sacerdote que temos hoje não era como o sacerdote do passado. Por isso, nos aproximamos com confiança. É isso que Deus espera de nós. Porque lá atrás, Moisés, ele tinha um encontro com o Senhor e ele cobriu o seu rosto, porque ficava resplandecente de maneira literal. E aos poucos aquilo ia se perdendo, aquela glória se perdia. Agora não, querido. Agora nós nos aproximamos com os rostos descobertos, porque agora somos transformados dia após dia, de glória em glória, à imagem do nosso Deus. Pecamos, nos arrependemos, nos aproximamos da presença dEle, mas essa glória manifesta é que vai nos transformando, e a cada dia, a cada arrependimento, a cada transformação, nos tornamos mais parecidos com Ele. Isso é estar com Cristo Jesus. Talvez você já deixou de tomar algumas ceias na vida, porque faltou essa confiança. Mas a ordem nunca foi examine-se e se afaste. A ordem foi examine-se e coma. Porque você não se examina mais a partir do mérito, porque o mérito, a lei já revelou que estamos mortos. Agora, você se examina a partir do trono da graça,
a partir daquilo que Cristo fez por você na cruz. E você se aproxima novamente com confiança. Isso não é orgulho, isso não é soberba. Isso é saber que apesar de eu sou fraco, há um Deus que é forte, me ama e que é poderoso. Há um Deus que venceu a morte. Aleluia. Aleluia. E esse Deus está aqui. Isso é muito poderoso, querido. Isso é muito poderoso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Esse é o momento agora que nós vamos celebrar a ceia. Permita agora nesse tempo que quebrantamento tome conta do seu coração. Que o arrependimento agora tome conta do seu coração. Porque se você entrou aqui fraco, desanimado, tímido na presença de Deus, você vai sair daqui na ousadia do Senhor, na força do Senhor, porque o que vai dominar a sua vida é a graça dEle. A graça poderosa, a graça derramada na cruz, que é poderosa para te salvar, que é poderosa para anular a condenação do pecado e que é poderosa também para te fazer vencedor sobre esse pecado que assola a sua vida, sobre esse pecado que assola a sua casa, sobre essa iniquidade que você não consegue largar. A graça de Deus é poderosa para trazer libertação à sua vida, para trazer um novo tempo para a sua família. Deus tem algo novo para você a partir da graça. E nós vamos celebrar a ceia então com esse coração, examinando sim, não para o desânimo, não para o afastamento, não para a frustração, não para a tristeza, para reconhecer sim que o preço na cruz foi alto. Jesus sofreu pelos nossos pecados. Deus, Ele não simplesmente absolveu aqueles que estavam condenados, não. Deus colocou a condenação sobre o seu Filho. Mas essa é a forma de o amor de Deus se manifestar para que hoje eu e você fôssemos livres. Vamos viver essa liberdade, porque é para essa liberdade que Ele nos libertou. Em nome de Jesus, correntes agora estão sendo quebradas. Em nome de Jesus, identidades agora estão sendo restauradas. O peso da culpa agora está sendo anulado. Nós declaramos em nome de Jesus. Todo desânimo, disseram para você que você não ia mudar, que você não ia vencer. Você vai vencer sim, porque a confiança está em Cristo Jesus. Ele levou sobre si a sua dor, Ele levou sobre si os seus pecados, para que hoje eu e você fôssemos livres. Ah, Espírito Santo, começa a ministrar agora aqui nesse lugar. Enche teus filhos da verdade de quem tu és aqui nesse lugar. Tira todo o peso, tira toda a religiosidade. Em nome de Jesus, gera agora confiança. Começa agora transformação aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque nós cremos num Deus que é poderoso, num Deus que nos transforma, num Deus que não nos abandone. Comece a orar aí no seu lugar. Você é o sacerdote agora. Feche seus olhos. Comece a agradecer ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida. Seja você que chegou na igreja hoje, esse mês. Seja que você que tem anos de convertido. Todos nós estávamos na lama, mas Ele nos salvou.
Começa a fazer essa oração aí agora. Enquanto você ora, há alguém que não recebeu os elementos da ceia? Temos aqui. Há mais alguém que não recebeu o momento? Talvez você não pegou porque você achou que não era digno. Mas você entendeu lá atrás, você entendeu agora que não é por mérito, mas é pela graça. E esse arrependimento, esse quebrantamento que o Espírito Santo está gerando no seu coração é a testificação de quem Ele é. Há mais alguém que não recebeu? Amém. Então agora você pode comer do pão. Beber do cálice, que é o suco. Eu quero fazer uma oração. Quero te dar a oportunidade de você, nessa noite, se aproximar. Eu não ia fazer esse momento, mas essa palavra se aproximar está queimando ao meu coração como um chamado do Senhor para esse tempo. Um chamado para perto. Talvez você, em algum momento, você já viveu um relacionamento profundo, uma busca, um primeiro amor com o Senhor. Mas você se afastou. Vieram as lutas, vieram as tentações, e você hoje vive uma vida distante do Senhor. E hoje o Senhor está te chamando para perto. Ou talvez você já frequentou igreja muitas vezes, convidado, programações, e hoje você está aqui, mas você nunca tomou uma decisão verdadeira com o Senhor, uma decisão de ter um relacionamento profundo com Ele. Você tem pessoas que oram por você, que oram pela sua transformação, mas você ainda não se posicionou para receber essa graça que já está disponível a você. Um dia foi eu, cresci na igreja, mas meus pais eram meus sacerdotes. Até que um dia eu precisei tomar uma decisão em quebrantamento e arrependimento para que eu, de fato, me relacionasse verdadeiramente e de maneira profunda com o Senhor. Foi a partir dali que a minha vida foi transformada. Agora a pergunta é, eu não vou te chamar para vir aqui à frente, mas se você entende, olha, o Senhor está me chamando para perto, eu estava longe, mas eu quero me reconciliar com Ele, eu quero me aproximar para um relacionamento profundo com Ele, eu quero entregar a minha vida verdadeiramente a Jesus. Eu quero conhecer você. Alguém, levanta sua mão e fala assim, olha, eu quero. Sou eu que Deus está chamando para um relacionamento profundo. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Alguém? Pastor Aves, você pode ir até o rapaz ali? Pode levantar a mão lá atrás. Aleluia. Ah, mais alguém? Aqui atrás, um jovem. Vai alguém ali com ele? Um adolescente. Aleluia. Deus está chamando para perto aqueles que estavam distantes do trono da graça, mas agora vão se aproximar para nunca mais se afastar. Aleluia. Há mais alguém? Aleluia. Feche seus olhos.
Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus. A Tua palavra é perfeita. Os Teus planos, Deus, não falham, Deus. Obrigado pela Tua graça, Deus. Não temos nada, Deus, para entregar. Não temos nada que possamos oferecer em troca, Deus. Mas o Senhor nos chamou, nos escolheu. O Senhor nos amou primeiro, Deus. E olha só, Deus. Podemos hoje, como igreja, como corpo, como família espiritual, refletirmos a imagem do Senhor, Deus. Vivemos um relacionamento com o Senhor de maneira que aqueles que estão distantes olham, Deus, admiram e buscam também estar perto desse Deus que é maravilhoso, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado, Deus, pela Tua morte. E obrigado porque o Senhor venceu naquela cruz, Deus. E hoje o Senhor está vivo. E anunciamos através da ceia esse memorial. Até que o Senhor venha, queremos anunciar, ó Deus, a Tua morte. Porque sabemos que sem o Teu sacrifício, nós seríamos alvo dessa morte. Por isso te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vá na paz. Em nome de Jesus.